Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa página do Centro Espírita Unidos para o Bem. Bem-vindo, Lauro. Obrigado, Cadu. Hoje o Lauro vai falar aqui pra gente. A gente está recebendo o Lauro, né, lá do Lar de Paulo, e também presidente da AME de Patos de Minas. Vai falar pra gente sobre equívocos da vida. E pra gente estar dando início, é uma mensagem do livro Ainda é Tempo, psicografia de José Ribeiro, nosso fundador da casa. O título é Vencidos pela Dor. Senhor, estou cansado de sofrer e sem energia para ainda continuar vivendo. Vencido pela dor, sinto que está chegando o final da minha experiência terrena. Amei intensamente e me intensifiquei nos trabalhos espirituais, procurando atender os meus irmãos cansados do caminho. Certo dos meus instantes finais, pedi aos meus bons irmãos que continuassem firmes ajudando todos os irmãos para que pudessem ser bem mais felizes. Todavia, pequena foi a minha permanência na terra. Não demorou muito e parti em direção ao plano espiritual. Lá chegando, fui procurado e trabalhei em prol dos meus irmãos que ficaram para trás, pois nos instantes finais essa foi a minha preocupação na busca da felicidade. Agora, longe da matéria, após pequeno espaço, recebi a incumbência de continuar servindo aos que chegarem no plano terreno. Muito feliz, aceitei o compromisso e, fortalecido pelos elos do passado, continuarei servindo e ajudando aos que chegarem, conscientizando-os de que Deus é farol do mundo que ilumina as nossas mentes. Pensando nisso carinhosamente, o mundo é sublimado e na terra muita coisa está mudando. Sabemos que a maldade e o ódio se misturam de maneira tal que parece injustificável. Sabemos que o vício será a guerra do século e vemos toda a natureza apagando esse brilho. Os homens querendo mais guerras, presenciamos fenômenos se sucederem. O que será da natureza diante da calamidade e da dor? Como viveremos felizes se vemos a devastação das matas aumentando mais, produzindo mudanças climáticas, as guerras causando cada vez mais os desníveis da mente e ninguém está bem? Essa é a grande verdade. O homem continua em desequilíbrio e sustentando ainda conceitos ultrapassados. Pensemos em como as águas dos rios correm em direção aos grandes oceanos, mostrando-nos os caminhos novos e encorajando-nos a nos movimentar apressadamente em direção à claridade da luz. Então, conscientes dos erros praticados e da fragilidade do espírito em decadência, como poderemos encontrar os métodos essenciais ao nosso melhoramento se ainda continuamos devagar e despreocupados no caminho? Senhor, em toda a nossa trajetória na Terra, quantas oportunidades tivemos e todas elas perdidas? Claros são os horizontes da vida, que todos os meus irmãos procurem sair da obscuridade e quem vive mudando seus sentimentos. Siga em frente e olhe para o céu e acredite em Deus. Eu, como experiente professor que fui, estarei em condições de adotar os avanços e esquemas de ensino, principalmente no que diz respeito aos princípios das leis divinas. Que Jesus nos abençoe. Fucarica, 12/11/2008. Pode ficar à vontade, Laura, né, fazer a prece para nós e dar início às reflexões da noite. Maravilha, obrigado, Cadu. Boa noite a todos. Então, que nesse instante nós possamos acerenar os pensamentos e juntos agradecer a esse Pai de infinita bondade e misericórdia que faz chover sobre os justos e os injustos e que cabe a cada um de nós, espíritos encarnados e desencarnados, que possamos ter o entendimento, não só por conta dessa palestra de hoje, mas diante de tudo que caminhamos até o dia de hoje, que essa atual encarnação, todas as dores, provações, dificuldades que nós enfrentamos, hoje estamos unidos diante de uma paralisação mundial, aonde muitos espíritos ainda se desequilibram, se perdem e buscam entender
um pouco mais do que estamos enfrentando. Alguns se preocupam com o pão material e nesse instante podemos absorver um pouco mais desse pão espiritual, daqueles que já passaram pela experiência, retornaram e nos elucidam, intuindo a cada um de nós através dessa doutrina santa e consoladora. Por isso, agradecemos a Jesus, seus mensageiros, a todos os benfeitores que trabalham para o progresso da humanidade. Que essa luz possa se estender a todos aqueles que nos pediram prece, oração, aqueles que estão nos hospitais, nas casas de repouso, de recuperação, nos asilos, e que essa luz, essa força do magnetismo possa chegar também aos animais, aos vegetais, aos minerais e a todo o nosso planeta. Que assim seja, graças a Deus. Com muita alegria, né? Um tema muito pesado para a noite, mas diante da doutrina espírita, que nós carinhosamente aprendemos com Allan Kardec, o Consolador Prometido, ele vem trazer várias nuances para as nossas reflexões. Porque a palavra equívoco, ela já dá uma conotação de algo errado, algo equivocado. Quando nós buscamos na história da humanidade, né, o que nós chamamos do livro sagrado, a Bíblia, ela tem 4.000 anos. Mas existem outros livros que contam a história da humanidade, como o I Ching, que já tem 6.000 anos. Diante da Ásia, ali do Oriente, né, espíritos já reencarnam ali e eles já trazem esse conhecimento da reencarnação. Então, o que nós temos a tratar nos dias de hoje, e muitos utilizam ainda dessas técnicas antigas, desses conhecimentos milenares, e esquecendo que a doutrina espírita, ela veio trazer, não impor a verdade, mas trazer algo como a fé raciocinada. Cada um que se depara com uma obra de Allan Kardec pode fazer essa reflexão. Como disse o próprio Cristo, que as nossas crianças profetizarão e os nossos velhos terão sonhos. Jesus aqui está dizendo sobre mediunidade, sobre o contato com os dois mundos. E quando a gente busca na história da humanidade, a gente vê que os profetas, aqueles que trouxeram a elucidação do mundo espiritual, e muitos descreveram como se Deus falassem com eles, nós sabemos que Deus utiliza da força superior e desce como cascatas para os espíritos crísticos, os espíritos puros, os espíritos de segunda ordem e chega até nós, espíritos de terceira ordem. E assim a sua bondade, porque se nós recebêssemos essa luz diretamente, com certeza não conseguiríamos absorver. É como se a gente voltasse no tempo e perguntasse: o que você sente vendo um ser humano alimentar de outro ser humano, de um canibal? A gente sente repulsa. Mas há 4.000 anos atrás, ainda era fato, né, diante do cotidiano. Hoje nós fazemos o uso da carne animal. Daqui 4.000 anos nós iremos perceber que nós teremos repulsa daqueles que aqui reencarnavam e faziam uso da carne animal. Então é diante desse círculo evolutivo que nós vamos falar um pouquinho de equívocos da vida. Nós trouxemos uma grande história que eu acredito que aqueles que gostam do estudo da doutrina espírita já se depararam com as 13 obras no mundo maior de André Luiz. E uma delas se chama Libertação. Essa obra Libertação, Búbio,
traz ali várias nuances de histórias sobre o magnetismo, da forma com que muitos são resgatados dos umbrais das consciências, mas alguns permanecem por séculos a fazer o mal, a desejar o mal, a si mesmo e àqueles que o cercam. Então, Emmanuel traz no prefácio da obra uma grande história sobre o peixinho vermelho de um conto egípcio. Então, no Antigo Egito, conta-se que diante de um lindo lago cercado de flores, aonde tinha pedras azuis, habitavam ali seres aquáticos, fortes, debruçavam na lama, na escuridão do lago, e no meio deles um peixinho vermelho, esbelto, pequeno ainda, mas com uma grande agilidade, e que ele não conseguia se aconchegar nem mesmo para repousar o seu pequeno corpo, porque muitos não deixavam, muitos não davam oportunidade para ele parar em instante nenhum. Então ele ficava ligado 24 horas. E ele, por ser pequeno, não conseguia alimentar das larvas que eram produzidas naquele lago. Ele só alimentava de pequenas raízes, árvores aquáticas que nasciam, e ele ali fazia como se fosse um jejum. Alimentava muito pouco mesmo e já se saciava. E ele sentiu, certa vez, na sua intimidade, uma vontade de pesquisar um pouco mais sobre o lago, que abrigava tantos companheiros peixes. Porque dias anteriores, eles se reuniam e elegeram o rei dos peixes. Então, o mais forte, o que tinha a maior barbatana, foi escolhido o rei dos peixes. Mas como era muito pesado, ele vivia encruado no meio da lama, alimentando as maiores larvas que ali saíam. E esse peixinho vermelho passou então a pesquisar, a guardar no seu pequeno cérebro tudo que estava à volta do lago. E ele descobriu que a água descia por uma pequena fresta de pedra. E ela também saía por uma pequena fresta de pedras que ali estavam. E a sua curiosidade foi aguçada, porque ele começou a fazer como nós que estudamos. Ele começou a perceber que se ele afinasse um pouco mais o seu franzino do corpo, ele poderia atravessar aquela fresta e descortinar outros mundos aquáticos. E assim o fez. Já se alimentava pouco, passou a alimentar menos ainda. Então ele atravessa aquela fresta e começa a nadar em direção a um rio. E quando ele se depara com o primeiro rio, ele percebe ali muitas espécies de peixes. E peixes com afinidades, parecidos com ele, não na cor, mas na mesma agilidade, no mesmo movimento, na mesma busca. Então um certo cardume disse para ele: nós estamos indo em direção ao grande mar. Você já esteve no mar? E esse peixinho nesse instante diz que não havia conhecido, porque desde que nascera morava num lago e era preso ali com outros companheiros. Então desce todos a correnteza do rio e chega no imenso mar. E ele se deslumbra com a quantidade de espécie, a quantidade de alimento, a fartura de água e tudo mais. Quando ele adentra uma corrente marítima,
vem um grande predador, uma grande baleia abre a sua boca e o peixinho vermelho é tragado por aquele grande peixe. Nessa hora, ele lembra do Deus dos peixes. Conta-nos Emmanuel nessa obra Libertação de André Luiz. E ele então, acredito como todos nós, quando estamos em apuros, em dificuldade, nós lembramos de Deus. Pede ao Deus dos peixes para que salve ele naquela hora. Então ele encosta numa grande glândula e aquele grande peixe tem vontade de expurgar aquilo que estava dentro, como se fosse um espirro. E assim acontece. Ele solta como um espirro e o peixinho vermelho vai-se embora e volta a nadar naquele imenso mar. E ele começa a observar espécies parecidas com ele, na cor, no formato, no tamanho, e eles fazem logo amizade e o convida para morar nos corais aonde eles moravam. Infinitos corais no fundo do mar, comida em abundância, e ali ele passa a fazer moradia. Observava a cada manhã o trabalho de cada um ir buscar o seu alimento, a limpeza do ambiente, corria de alguns predadores, mas ia descortinando tudo que estava à sua volta. Ele não conseguia nem mesmo gravar a quantidade de espécies de peixe que ele se deparava. E os outros disse para ele: calma, com o tempo você vai aprendendo o nome de cada espécie. E assim o tempo passa, conta-nos Emmanuel, que ele começa a sentir uma profunda vontade de retornar e contar aos companheiros daquele lago aonde ele havia nascido. E essa vontade veio crescente. Então, um belo dia, ele diz para todos os amigos novos que haviam feito ali que ele precisava retornar. E um desses amigos do mar diz para ele assim que ele não deveria ir, porque com a escassez de chuva, esses pequenos poços, eles poderiam secar. E eles estavam próximo da estiagem. E que ele estaria correndo grande risco de passar pela estiagem e perder a própria vida. Mas ele toma a decisão e retorna para o lago. Vai lembrando de cada caminho que ele percorreu, dos rios, das cidades por onde ele passou, das pessoas que se aproximavam, da quantidade de pontes, dos córregos, até chegar naquela pequena fresta. E ele havia emagrecido mais ainda, estava mais esbelto, porque percorria grandes distâncias. Então ele retorna, adentra aquele poço, e quando ele chega lá, ele vai bem para o centro do poço e começa a dizer: eu voltei, eu estou de volta, e gostaria de contar a cada um de vocês a minha experiência. E pasmem, ninguém deu bola para ele. Ninguém quis ter conversa com ele, saber o que ele tinha para contar, saber o que ele tinha para falar. E nessa hora ele percebe que ninguém sentiu falta da sua ausência. E ele vai buscar aquele que havia sido eleito por todos os peixes ali para ser o rei dos peixes. Então ele é encaminhado até o rei dos peixes, chega até ele e começa a contar a sua experiência. E ele diz: não, pode parar. Eu vou te dar alguns instantes com todos desse lago. E o rei dos peixes pensa, baixinho para que ele não possa ouvir: esse é louco, vou fazer ele como bobo da corte, para que nós tenhamos algo para rir no dia de hoje.
Então o rei marca uma grande assembleia, já pensando no show de risadas que seria, convoca a todos e o peixinho vermelho, com toda a simplicidade e humildade, começa a contar a sua experiência. E ali já começam os murmurinhos. Como que nós, peixes grandes, gordos, com essa fartura de larvas, com esses tanto de loca aqui dentro desse lago, vamos sair daqui? Que fresta é essa? Não tem água que entra nem que sai. Nunca tivemos falta de nada, nunca nos faltou nada aqui. E o peixinho nessa hora começa a se entristecer. Vê que tudo aquilo que ele estava trazendo para que eles descortinassem como ele e conhecesse outros mares, ninguém quis. E nessa hora, o rei dos peixes foi o único que diz para ele: então, já que essa história sua é verdade, me leva pelo menos nessa passagem. Eu quero conhecer essa passagem para esse lugar. Então ele, todo entusiasmado, pensando, se o rei conhecer, ele vai contar para os outros e os outros vão acreditar. Ingenuamente, ele leva o rei dos peixes até a pequena fresta. E chegando lá, ele continua com as gargalhadas, dizendo: menino, você não está vendo o tamanho do meu corpo? Olha o tamanho das minhas guelvas e barbatanas. Jamais eu irei conseguir passar aqui. E eu não acredito que exista vida após o lago. Isso é mentira, isso você inventou. Você estava escondido no lago por esse tempo e agora você saiu do esconderijo e está inventando essa história. E nesse instante, o peixinho agradece pela oportunidade que teve de contar a sua experiência, mas passa pela fresta na frente do grande rei dos peixes e volta nadando até o mar. Ao chegar no mar, vai em busca dos corais aonde havia feito amizade e todos ali começam a perguntar: como que foi a sua viagem? Foi bem? E ele tristemente conta que ninguém havia acreditado nele, que tudo que ele havia dito, ninguém tinha ainda passado por essa experiência. E os peixes começam a dizer para ele que um dia atrás começou a grande estiagem. E no presente dia de hoje, aquele poço, com certeza que ele havia habitado, deve ter secado. E os moradores que lá estão simplesmente na lama, que é o que eles têm para respirar, para alimentar. E ali Emmanuel finda a história e nos deixa uma grande reflexão. Diante do nosso tema, equívocos da vida, nós vamos trabalhar hoje. Curioso que André Luiz começa a dizer para todos nós que ele passa por determinada experiência após a morte do corpo. E quando vai descortinando o véu, aprendendo sobre mais a vida espiritual, ele sente a mesma necessidade do peixinho vermelho dessa fábula egípcia, de retornar ao mundo carnal, de forma com que o companheiro Chico pudesse psicografar essas obras e trazer para nós essa quantidade de nuances, de estudos e de entendimento. Porque tudo tem explicação pelo mundo espiritual. Desde uma simples programação reencarnatória até mesmo um desencarno para o retorno ao mundo espiritual. E muitos de nós que temos conhecimento dessa maravilhosa doutrina das obras de André Luiz, esquecemos disso. Esquecemos que devemos utilizar do conhecimento da vida futura, dos quais os nossos irmãos espirituais vêm nos auxiliar o tempo todo, e que nós possamos utilizar
desses ensinos para auxiliar a nós e quem está à nossa volta. Devemos ser gratos a Deus por permitir que alguns em maior grau de mediunidade possa trazer o contato do mundo espiritual com mais pureza, como o nosso irmão Chico Xavier trouxe mais de 400 obras descortinando esse véu do mundo material com o mundo espiritual. E ali André Luiz começa a falar de Fábios, um benfeitor do qual organiza no livro Libertação estudos, ensinos, para que Gúbio pudesse, com uma caravana, retornar aos umbrais da vida e auxiliar alguns irmãos que estavam com ideias cristalizadas, com equívocos da vida. Mas, Lauro, vivo não é somente quem está encarnado? Esse que é um dos grandes enganos. Até mesmo quando desencarnamos, continuamos a fazer aquilo que habitualmente fazíamos enquanto encarnados. Buscamos no entendimento da doutrina espírita que as minhas más inclinações, as minhas tendências, quando até mesmo no desdobramento noturno, quando o corpo vem a repousar, eu me conecto às forças das quais eu estou vinculado. Então, se durante o dia eu percebo que eu estou sendo animado pelo sentimento do ódio, do rancor, do ciúme, com certeza eu vibro nessa faixa e ao desdobrar à noite eu vou me relacionar com irmãos que vibram nessa mesma frequência. E André Luiz, nessa obra Libertação, ele conta através de Gúbio, que foi um ex-religioso, que através do seu magnetismo, que já havia descristalizado todo aquele atavismo religioso, ele recebe uma grande missão. Um espírito já de uma grande esfera, que havia sido numa encarnação mãe de um atual desencarnado, que sentira ódio pela sua atual mãe, destina aqueles irmãos mais inferiores para obsediá-la, porque eles sentiam um ódio muito grande da atual mãe, e aquela que fora mãe dele numas 4 encarnações passadas, orava dia e noite, para que com seu merecimento o Senhor da vida destinasse auxílio para o seu filho, para que ele pudesse desvencilhar da maldade. Mas os espíritos que ali trabalham, como Gúbio, não conseguiam chegar próximo a ele. Então, foi necessário organizar essa caravana, e eles observando dia a dia as forças negativas que ele vibrava, após mais de 5 séculos, ele sente um cansaço de fazer o mal. Então, nessa hora, a sua mãe aproxima deles e os fortalece, dizendo que era aquele instante que eles deveriam se aproximar daquele que em 4 encarnações passadas havia sido seu filho aqui na Terra. Então Gúbio adentra o recinto com músicas eruditas. Todos os desencarnados que ali estavam não acreditavam que estavam no mundo espiritual. Muitos deles chegavam perante a esse espírito e o tinham como um próprio Deus. E ele então destinava penas, gozos e tarefas para serem executadas. E André Luiz, junto com Gúbio e esses companheiros,
aproxima dele. E Gúbio foi o único que teve oportunidade, devido à sua vibração, por numa encarnação ter sido religioso como ele fora. Porque na última encarnação, a sua mãe mandara ele para o convento e ele se tornou um religioso à força, perdendo ali experiências mundanas, como contato sexual com outros companheiros, porque lá ele não podia, ele era cerceado. Então ele destina um irmão infeliz para obsediar essa mãe e que ela não tivesse trégua a hora nenhuma e ficasse louca. E esses irmãos, com essa grande tarefa, ao aproximar dele, Gúbio foi o único que chegou próximo, por já ter vibrado nesse mesmo campo. E aqui a gente traz o entendimento dessa fábula do peixinho vermelho que Emmanuel conta para nós. Por isso que a maioria dos peixes não conseguiram entrar na vibração e ouvir o que o peixinho vermelho tinha a dizer. E nós, da mesma forma, equivocamos muitas das vezes, até mesmo com as comunicações espirituais. Achamos que as intuições que nós recebemos é aquilo que nós deveremos direcionar. E a gente esquece que através de uma lei do livre-arbítrio, a doutrina espírita vem descortinar para todos nós, no livro dos médiuns, ensinando a cada um de nós que espírito superior, aqueles que nos assistem, aqueles que nos amam realmente, eles não interferem no nosso posicionamento. Eles nos intuem quando nós, em prece e oração, saímos da vibração negativa e nos conectamos a eles. Porque caso ao contrário, quando recebemos direcionamentos, muitas das vezes estamos nas faixas vibratórias inferiores. E esses irmãos ainda que pululam sobre a terra, que não conseguem desvencilhar das forças materiais, aonde muitos buscam nos prazeres efêmeros como o sexo, nas drogas, no álcool, até mesmo na maledicência, no prazer de fazer o mal ao semelhante, ou até mesmo de angariar vantagem, e esquecendo que quando estudamos o Consolador Prometido, a nossa maior dificuldade para a reforma íntima é aceitar os ensinamentos morais de Jesus, das quais quando ele encontra os discípulos na última ceia, discutindo, porque o Cristo já havia anunciado a sua partida, o seu retorno ao mundo espiritual, e eles, sem entender que mundo espiritual era esse, que reino de Deus era esse, mas eles entendendo que Jesus iria partir, e eles precisavam de um novo comandante, começam a discutir entre eles, principalmente Tiago, irmão de João, filho de Alfeu. Esse discípulo mais endurecido discute com Pedro, que era o mais velho, que ele deveria estar à frente, porque tinha conhecimentos farisaicos arregados. Então Jesus, vendo aquela discussão, faz como o escravo da época, cinge o lombo, pega um cântaro d'água e diz para todos os discípulos e os seguidores que ali estavam: aquele que quiser ser o maior entre vós, que seja o servo de todos. E quantas das vezes que o Cristo fez isso, auxiliando a cada um de nós? Tem histórias que nós conhecemos através da Bíblia e que a doutrina espírita, através da psicografia de Chico, como o livro de Humberto de Campos chamado Estante da Vida, lá na lição 70, ele traz uma sublimação da consciência, falando justamente, Humberto de Campos, desse discípulo,
Esse discípulo que depois da partida, da ressurreição, do retorno do Cristo ao mundo espiritual, eles começam um trabalho em Jerusalém, na casa do caminho. E por ele ter o coração tão endurecido e achar que todos que chegavam ali deveriam estar prontos, comungando com a mesma religião que eles estavam professando, e esquecendo do respeito da consciência alheia. Então ele começa a reparar que eles estavam recebendo muitos aproveitadores, muitas prostitutas, muitos doentes que estavam doentes porque haviam buscado com a própria mão o desfalimento do corpo. E ele começa a julgar esses gentios, essas pessoas que estavam indo para a casa do caminho. Então Pedro diz para ele: Tiago, Tiago, lembra do que Jesus nos ensinastes? E ele falou: mas eu servir a essas pessoas que procuram a denegrir a própria imagem do nosso trabalho? E Pedro nessa hora arrebate ele com toda a humildade. Aquele pescador que outrora chegou a questionar o Cristo por que transformar água em vinho, que a consciência dele não iria doer pelas embriaguez que ele havia causado naquele casamento na boda de Canaã. Humberto de Campos esclarece que Jesus respondera a Pedro: Pedro, já sentiste a alegria de auxiliar um amigo quando falta no seu casamento, que está recebendo familiares de longe, a vergonha e a escassez das coisas materiais? Então Jesus ali, ele não condena o vinho, ele condena o exagero, aquilo que nos faz tombar, perder a consciência. Da mesma forma com que Pedro está explicando ali para Tiago, filho de Alfeu, mostrando para ele que adianta levar luz para a luz. A luz, ela deve fazer claridade na escuridão, como a fábula do peixinho vermelho que, quando estava no mar, no meio dos corais, com toda aquela fartura, ele sente no seu âmago a vontade de retornar e auxiliar aqueles que estavam na lama, aqueles que não conheciam a vida plena, a vida em abundância da qual o Cristo promete a todos aqueles que se sacrificam pela porta estreita. Então Humberto de Campos, no livro Estande da Vida, ele narra que Tiago, mesmo com o conselho de Pedro, retira-se da casa do caminho e vai em direção a Nazaré, às colinas, porque tem na sua consciência que o Cristo se afastava daquelas perversidade, daquela obscuridade, para refletir, para ter contato com Deus. Então ele faz da mesma forma, só que ali ele passa mais de 20 dias isolado. E no 21º dia, ele que trazia os atavismos farisaicos, o homem que jejuava dias e dias, passava somente ao líquido da água, percebe que está meio atordoado, porque vê ao longe um ponto imaginário flutuando em sua direção. Mas quando chega mais próximo, ele percebe o amigo Jesus. Aquela luz se transforma naquele corpo suave e doce. E curioso que o Cristo não para, ele passa pelo discípulo. E nessa hora, o discípulo que trazia com ele já toda aquela indiferença para com os irmãos que buscavam na casa do caminho um auxílio,
a raiva até mesmo de Jesus, por não ter parado para perguntar por que ele ali estava. Então ele solta uma voz forte, dizendo: Senhor, aonde vás? E Jesus nessa hora se volta para Tiago e diz para ele: estou indo a Jerusalém para o trabalho com os nossos irmãos que buscam a mim através da prece, aqueles que dias e noites trabalham em favor dos mais desvalidos, dos desprovidos da matéria. Então Tiago, nessa hora, vê a oportunidade de perguntar a Jesus: e eu, Senhor, que sempre o servi, que estou aqui, o Senhor não pode me ajudar? E Jesus diz a ele: Tiago, o muito que recebestes será cobrado por tudo isso que aprendestes. Mas é necessário, Tiago, que você coloque em prática e que não faça retiros somente para si, porque assim estará alimentando o egoísmo que há em si mesmo. E esquece que o homem só se melhorará através do próprio homem na ação do bem. E nessa hora, Tiago se sente o mais vergonhoso de todos. Cai de joelhos ao pé do Cristo em lágrimas. Caindo em si, sente que ele deveria retornar ao trabalho e continuar a fazer o que estava para desenvolver e auxiliar os mais desprovidos. E assim o faz. Chega calado na casa do caminho, ninguém viu que ele havia retornado. Pega um cântaro d'água e começa a lavar os leprosos, a conversar, a passar tudo aquilo que ele havia aprendido com Jesus. Se depara com alguns retirando alimentos ali para vender em outro lugar, ganhar vantagens. E mesmo assim, ele para de questionar e de julgar, porque ele sabe que em determinada hora aquele irmão terá que responder por estar retirando alimento daqueles que ainda não tinham se alimentado. E André Luiz, na obra Libertação, no seu prefácio, no início dessa obra, vem dizer a nós: Alexandre o Grande, que destinou muitos generais para a frente de combate ali do seu exército, muitas das vezes não sabia da maldade que eles traziam, que eles adentravam aldeias, matavam os homens, utilizavam das mulheres, escravizavam crianças e retornavam como santos que haviam ganhado uma guerra. André Luiz conta de várias personalidades que estiveram à frente do poder e que muitas das vezes esquece que tudo aquilo que angariamos pelo sangue do próximo, pelo mal que ainda fazemos, nós teremos que responder às nossas consciências. E equívocos da vida, muitas das vezes, é esse endurecimento dessa fábula dos peixinhos, de não poder fazer o regime espiritual para entrarmos na porta estreita, sacrificarmos muitas das vezes os nossos vícios, as nossas más inclinações, para que ao retornar ao mundo espiritual tenhamos pelo menos a boa vontade de continuar o bem ou pouco do bem que ainda fazemos. Que nós possamos entender e compreender que todos nós enfrentamos equívocos nas nossas vidas, mas que é necessário o arrependimento de coração, de consciência, para que nós possamos ter o entendimento que a nossa vida continua
E se eu continuo ela na paz, no equilíbrio, terei consciência de que no mundo espiritual nós somos aquilo que nós pensamos, que nós falamos e que nós agimos. E que os nossos sentimentos, por menores que sejam ainda dobrados ao mal, eles ficam muito mais aflorados no mundo espiritual. Então, nessa obra Libertação, Gúbio tem uma grande tarefa. Ele ganha a confiança do irmão que havia destinado os irmãos mais infelizes para obsediar a sua mãe na atual encarnação. E assim eles vão em caravana e chegando na porta do quarto aonde aquela senhora ainda encarnada, mas com muitas enfermidades ali e com uma obsessão tremenda de um irmão que havia, quando encarnado, recebido pelos meios da justiça, perdido todos os seus bens materiais. E os seus filhos haviam, ainda encarnados, ficado desprovidos de tudo materialmente. A sua filha havia caído na vida. E o seu filho, com um pouco de consciência, ainda trabalhava, mas tinha uma tendência ainda a furtar as coisas alheias. Então, os irmãos em caravana, junto com André Luiz, se aproxima desse malfeitor que ali está. E ele para todos na porta, perguntando o que eles estavam fazendo ali. E Gúbio disse que eles estavam em tarefa porque o irmão maior, da parte mais tenebrosa que eles estavam, que comandavam esse irmão que lá estava, deixava eles visitar, fazer essa visita. Então eles ganham a confiança desse irmão. E Gúbio aproveita do seu magnetismo e diz para ele: meu irmão, o que você tem vontade de fazer de bom para os seus filhos que na terra ficaram? E ele nessa hora começa a descer lágrimas. Então Gúbio aproveita daquele instante de consciência no bem, pede para que o irmão não continue obsediando aquela senhora que já estava ali infeliz com tanta enfermidade, e que ele daria apoio e auxílio aos filhos dele que havia ficado encarnado. Então eles vão em direção ao plano material e ali Gúbio teve não só merecimento, mas auxílio de todos os espíritos que vibram no bem para ajudar os filhos daquele que lá estavam. Então eles auxiliam o filho, ele consegue um outro trabalho, e a filha, eles adentram os prostíbulos e retira, junto com uma companheira que estava lúcida, ela daquele local, utilizando dos meios de fazer o bem. E quando por 2 dias ela desvencilha daquele mal que ela fazia com o próprio corpo, ela muda de profissão e tem a consciência de mudar a própria vida. E o seu pai, que no mundo espiritual estava e sendo amparado por aquela falange de espíritos comprometidos, se sente alimentado, feliz. E quer desvencilhamento maior de equívocos da vida como esses, como essas várias histórias que nós trouxemos, que nós possamos refletir essa noite que todos nós temos direitos de errar, mas insistir no erro, isso ainda é condição de espírito que não quer a sua transformação moral. Quando nós, como o próprio discípulo Tiago, recebe a fala do Cristo
aquele que muito é dado, muito será cobrado, é nesse sentido que Jesus está esclarecendo ao discípulo. E não para impor nele a cobrança, mostrando que aquele que traz na consciência o bem que já aprendeu, é necessário, como André Luiz, o peixinho vermelho da lenda, retornar aos mundos inferiores para auxiliar aqueles que estão equivocados. Lembra de João, quando descreve no seu evangelho? E conhecereis a verdade vos libertará. Quantos irmãos ainda falam em nome da verdade, mas sem fazer a verdade, sem praticar a verdade? E nós espíritas que temos o conhecimento da vibração espiritual, vibramos ainda em qual campo? No campo do orgulho, do egoísmo, dos equívocos? Porque nós seremos reconhecidos no mundo espiritual justamente pelas cores que nós emitimos, pelo cheiro que nós deflagramos. Se nós não desvencilharmos desse mal que ainda impera em nós, ao retornar ao mundo espiritual, seremos reconhecidos não pela capacidade intelectual que angariamos, mas pelo bem que fizemos por onde passamos. Por isso que Allan Kardec destina, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Salvação essa que é o retorno ao mundo espiritual dos espíritos mais purificados, daqueles que trabalharam em si e se sacrificaram pelos irmãos, pelo próximo e por si mesmo, na obra regeneradora do Cristo. Volve ao teu templo interno, a mais altas das capelas, busque dentro de si mesmo a resposta que está em ti. Alta de Souza, quando trouxe esse poema, ensina a cada um de nós que foi depositado pelo Pai Celestial todos os germes latentes, todos os dons, mas em forma de sementes, para serem desenvolvidas. Mas quando caímos em determinados solos, equivocamos. E ali, muitas das vezes, ficamos estacionados, aguardando com que um Salvador viesse para nos tirar da condição que nós encontramos. E nós esquecemos que já trazemos e necessitamos animar esse corpo de forma a transformarmos em seres espirituais melhores. Não somos seres materiais, somos seres espirituais passando por uma experiência material. Que Jesus os abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, né? O Cadu sempre que nos convida, nós tendo oportunidade na nossa agenda, nós estaremos à disposição. Uma grande alegria estar com todos, né? E agradecemos sempre por aqueles que estiveram conosco, encarnados e desencarnados. Obrigado, Laura, pelas reflexões, pelo ensinamento da noite. Agradecendo a todo mundo que esteve presente conosco. Aproveitar e convidar amanhã às 7h30 aqui na nossa página, Estudo com Itamar. Todos estão convidados. E para a gente estar encerrando, a mensagem do livro Essência Espírita, psicografia Júlio Carvalho. Nosso caminho. Lembramos sempre dos nossos conflitos, das nossas guerras íntimas. Estamos muitas vezes inseguros em seguir o caminho do bem. Dizemos que dá trabalho seguir Jesus, mas continuamos dando trabalho para Jesus, o que é pior. Por mais que tudo seja contrário aos nossos esforços, é preciso lembrar a proposta do bem em nosso caminho. Nosso caminho tem sido feito de quê? Por onde estamos andando e percorrendo? Quais passos estamos arriscando?
Será que não estamos brincando com a responsabilidade de estarmos encarnados? Vejo muitas vezes muitos irmãos em puro engano, confundindo a caridade, confundindo o perdão e achando que estão em evolução. Muitas pessoas tão somente distribuem, tão somente falam de amor. Nós somos assim, temos muito o que falar, mas na hora da prática corremos e ainda não sentamos para julgar aqueles que estão se esforçando. É preciso entender que o nosso caminho é feito de ações, de verbo e de suor. Se você encontra dificuldade para continuar na tarefa do bem, parabéns, você deve estar no caminho certo. Mas se essa dificuldade é de aceitar o bem, de ser mais humilde, de encarar Jesus como um mestre da verdade, aí sim é um problema. É preciso pensar que nosso caminho está por aí, cheio de empecilhos, e que precisamos vencê-los com amor e com atitude. Vamos adiante. Jorge Tadeu. Assim seja. Então queremos agradecer a todos, agradecer o Lauro. Obrigado. O Lauro fazer a prece final para a gente e nos encontramos amanhã às 7h30 com Itamar. Então convidamos a todos nesse instante a fazer uma vibração pelo nosso planeta, pelas nossas cidades. Rogamos ao Pai, à espiritualidade superior, aos nossos irmãos que caminham conosco por muitos e muitos séculos, nossos anjos da guarda, nossos mentores, nossos guias espirituais, para que possam nesse instante convidar a todos aqueles nossos irmãos que muitas das vezes pelas nossas invigilâncias se aproximam de nós, se alimentam dos nossos pensamentos, dos nossos equívocos, para que todos possam, nesse instante, imaginar uma imensa escuridão, algo que nós ainda não consigamos com a nossa força clarear, mas que no fundo começa lá em cima uma estrela, como uma estrela d'alva, clarear o alto de um monte. E nós começamos a observar e vemos uma grande árvore. Árvore essa que com a luz dessa estrela a gente observa que ela está cheia de flores, cheia de folhas. E ao chegar mais perto, vamos observando muitas folhas secas. E aí olhamos para o nosso coração e vemos que a nossa luz ainda é muito pequena, mas que nós podemos ajudar essa árvore. Porque olhamos à nossa volta, estamos cheios de irmãos ao nosso lado. Então, nesse instante, todos começam a mentalizar juntos, como um sopro divino, sopramos em direção a essa árvore. E ela começa a soltar as folhas secas, deixando ali somente os brotos, as folhas verdes. E percebemos que nesse simples gesto, os nossos corações se expandem e saem raios de luz dos nossos peitos. E essa luz começa a infundir nos nossos irmãos que estão ao nosso lado e que a nossa vibração começa a envolver a todos, encarnados e desencarnados. E convidamos eles para seguirem para os hospitais de refazimento, para as colônias de tratamento, aonde eles terão a oportunidade de serem ouvidos, serem tratados, terão um alimento, terão alguém para conversar, terão uma cama quentinha, serão condicionados, não impostos, mas que eles possam desvencilhar de nós, dos nossos pensamentos, dos nossos atavismos, em direção a esses lugares de tratamento. Que essa força possa adentrar os nossos lares, os lares dos nossos familiares, os lares das pessoas que nos pediram prece e oração, e todos aqueles que passam pelas dificuldades, que possam desvincular nesse instante
desses irmãos que ainda vibram no campo da inferioridade, da infelicidade. Mas com o nosso amor, assim que podemos encaminhar, somente o magnetismo do amor que pode desconectar esses irmãos de nós. E assim vamos buscando uma inspiração mais profunda e uma expiração, como se estivéssemos tirando as dores de dentro de nós, aliviando a todo o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, e entendemos que ao animar esse corpo, podemos também manipular a matéria, podemos assim buscar as curas dos nossos corpos e dos nossos espíritos, e que essa vibração possa se estender para todos aqueles que no dia de hoje rogaram a Deus, independente da sua religião, da sua condição e do local que se encontra. Agradecemos a espiritualidade que nos assistiu na noite de hoje, que nos intuíram, que estão sempre com os nossos irmãos no CEUB, trabalhando nesse caminho do bem, e que ao terminar e retornarmos para as nossas atividades, que eles sempre possam ser amparados. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, obrigado, Lauro. Obrigado a todos. Que todos possam ter uma ótima noite. E até amanhã às 7h30. Que assim seja.